O Brasil começou na areia, praia. Foi ali que os colonizadores portugueses, holandeses, franceses e tantos outros que chegaram da Europa desembarcaram e foram saudados por brasileiros que moravam próximos ao litoral. E foi ao longo da costa que as cidades despontaram e se estabeleceram. E, a partir delas, o interior do país começou a ser ocupado. As primeiras capitais brasileiras foram fundadas à beira-mar. Além disso, muito do que temos hoje chegou pelo mar. Modelos culturais como ópera, teatro, entre tantas outras influências. A economia do país depende do mar ainda hoje para crescer. São pelos portos que entram e saem mercadorias, assim como bens que consumimos e vendemos para outros países. Mas, no Brasil, a praia é ainda mais. É quase um estado de espírito que nos define e nos norteia. É um estilo de vida, uma declaração de individualidade e algo que vivenciamos como ninguém mais no planeta. Em outros países, a praia é fonte de lazer, cultura e esporte, como aqui. É um meio de vida, com turismo e serviços. A praia é nossa e é para nós, principalmente. É um espaço democrático e acessível, em maior ou menor medida, para todos. É um lugar de amor, de arte, de esporte, de lazer, de cultura, mas especialmente de convívio. É onde parte de quem somos, nossa brasilidade, se manifesta de forma mais completa. São cerca de 9.000 quilômetros de areia, pedras e mar. O Oceano Atlântico, com seus percursos repletos de história e acontecimentos que marcaram e mudaram o rumo da humanidade, nos banha de ponta a ponta, abrindo o mundo em nossa direção. A praia é palco. Shows acontecem todos os anos, grandes, médios e pequenos. É varanda, nada como passar uma tarde em Itapuã. É luau, com as areias sempre prontas para receber os brasileiros em seu infinito. Um convite eterno à confidência. É na areia onde terra e mar se encontram, que acontece o futebol brasileiro, o vôlei de praia brasileiro, o tênis de praia brasileiro. Sejam esses jogos formais ou informais. Além disso, também foi na praia que surgiram medalhistas olímpicos do vôlei. Sem falar no tênis, que é ainda mais elegante e bonito se praticado à beira-mar. O litoral é aberto a todos, profissionais e amadores. E a praia está sempre disponível. Seja para um bate-bola de final de semana, uma partida de frescobol ou um torneio internacional de beach soccer. Não é à toa que duas das maiores paixões se encontram ali e dali fizeram escola, praia e futebol. É ainda uma tradução do que é o Brasil. Quando a bola começou a rolar, seja no campo ou na praia, é sinal de início de jogo. E em um país que tem como marca preponderante a cultura de praia, o beach soccer, conhecido como futebol de areia ou de praia no Brasil, surgiu no final do século XX e se instalou em nosso território como a opção de lazer e entretenimento, com jogadas dinâmicas, rápidas e plásticas, como você verá nas páginas deste Heróis de Areia. Extensa e heterogênea, a costa brasileira pode ser dividida em norte, nordeste, sul e sudeste. Essas regiões são habitadas até hoje por populações tradicionais brasileiras, como os caiçaras, que têm uma conexão intrínseca e secular com as praias, enseadas e ilhas. Antes da chegada dos portugueses no século XVI, a faixa litorânea era habitada por diferentes grupos indígenas. Muitos foram expulsos de suas terras ou dizimados durante o processo de ocupação do território brasileiro por europeus. A presença de estrangeiros causou o primeiro impacto de desflorestamento na Mata Atlântica,
que cobria grande parte do nosso litoral. Segundo o levantamento divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica, em maio de 2020, restam apenas 12% de área original de 1,3 milhão de quilômetros quadrados do bioma, espalhado por 17 estados. Se olharmos pelo retrovisor da história, avistamos não só as caravelas portuguesas chegando ao país, mas Dom João III, instaurando as capitanias hereditárias para ocupar nossa costa, em 1532. A necessidade de defesa do território norteou esse regime de administração colonial a fim de impedir que outras nações inimigas ingressassem no continente e no nosso país. A colonização foi iniciada em pontos isolados da zona costeira, que posteriormente deram origem a núcleos urbanos. Os assentamentos humanos na faixa litorânea atingiram o status de cidade e, em um segundo momento, passaram a desempenhar a função de entreposto, porque armazenavam a produção agrícola, cujo destino era a exportação. O oceano foi um dos agentes importantes nesse período. Os portugueses tiveram que desenvolver uma atividade econômica lucrativa para efetivar a colonização no imenso território. Por isso, implantaram a cultura da cana-de-açúcar e os engenhos. Durante a União Ibérica, período de unificação das coroas espanhola e portuguesa, que ocorreu entre 1580 e 1640, houve a diluição das fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas e a expansão dos limites territoriais de norte a sul, além de um movimento para desbravar o interior do Brasil. Com isso, as áreas ocupadas por populações caiçara, que estavam localizadas nas mais antigas cidades litorâneas, na região sul e sudeste, foram relegadas pelos portugueses. Assim, caiçaras, descendentes de povos indígenas, de portugueses e de negros trazidos como escravos ao país, ficaram isolados na estreita faixa entre a terra e o mar, e a serra, que traria novas cidades e novas populações. Mas seus traços culturais não permaneceram limitados e foram repassados para gerações seguintes. Hoje, celebramos um revival da cultura indígena brasileira, dos nossos povos originários, os que têm direito inato a este país. De certa forma, viver na praia ou estar em contato com o mar, sempre que possível, é uma herança que os caiçaras nos deixaram e está enraizada em nossa cultura e em nossa alma. Destinos à beira-mar são os preferidos para a viagem a lazer, por 34,3% dos brasileiros que circularam pelo país em 2019. Segundo dados que estão incluídos no módulo Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2019. Uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Ministério do Turismo. E pensar que houve um período, até meados do século XVIII, em que as pessoas se recusavam a tomar banho de mar, porque gostar de praia era considerado uma escolha não civilizada e fora dos padrões para algumas classes sociais brasileiras. Essa visão começou a mudar com a divulgação das teorias do médico britânico John Floyer, de que a água salgada tinha propriedades terapêuticas. Em 1701, ele publicou A História dos Banhos Frios, Antigos e Modernos, em 2 volumes. A obra destaca os efeitos medicinais da água do mar e afirma ser ela um remédio eficaz para inúmeras enfermidades. Nós brasileiros já sabíamos. Sabíamos que tomar um banho de mar ajuda a tirar a zica, a nhaca, tudo de ruim. A água do mar limpa, a água do mar nos faz mais fortes, mais felizes e mais prontos para os próximos dias. Já sabemos disso. Usamos o mar terapeuticamente desde que os escravos nos ensinaram que sua deusa Iemanjá estava à disposição de quem a quisesse conhecer melhor. Meio século depois, em 1749, mais benefícios do que malefícios da água do mar salgada para curar moléstias também foram enaltecidos pelo inglês Richard Frewin,
Em paralelo, teorias sobre as vantagens do banho de mar não paravam de crescer na Europa, e inúmeras obras de literatura médica surgiram sobre o tema nos anos posteriores. Por aqui, o tratamento ao qual Dom João VI foi submetido reforçou a ideia de praia medicinal entre os membros da corte. Por volta de 1810, o monarca teve uma infecção na perna, após ter sido atacado por carrapatos. Para curar as feridas, ele recebeu recomendações médicas para se banhar no mar. Assim, o sal marinho poderia cicatrizar as lesões. O nobre passou a se banhar na praia do Caju, localizada na hoje zona portuária do Rio de Janeiro. O tratamento surtiu efeito e os ferimentos cicatrizaram. E como a população seguia os passos de seus regentes, o hábito de tomar banho de mar passou a ser assimilado. Hábito esse que já era praticado por nossos povos nativos, séculos antes dos europeus chegarem ao litoral brasileiro. Após o sucesso do tratamento de Dom João VI, as primeiras casas de banhos terapêuticas foram criadas no país, com piscinas abastecidas com água de mar. Entre o final do século XIX e o início do século XX, foi a vez das casas de praia brasileira serem erguidas na Baixada Santista pelos barões do café. Já o costume de passar o feriado no litoral teve início na década de 40, quando as estradas começaram a ser construídas e perdura até hoje. A praia brasileira sempre foi e sempre será a nossa alma, onde vivemos e onde o Brasil acontece. Acontece para o amor, para a amizade, para negócios, para viver. Gostamos de praia, a praia gosta de nós. Ficaremos juntos até o final dos tempos. E viva a praia! Heróis de Areia, do Brasil para o mundo. Luiz Felipe Tavares. Em meados da década de 80, mais precisamente nas areias do Guarujá, cidade litorânea de veraneio do estado de São Paulo, nascia a modalidade do vôlei de praia como esporte formatado para a televisão. E, a partir daí, conquistar uma enorme quantidade de fãs e praticantes, não só no Brasil, mas mundo afora. Naquela ocasião, grandes nomes do esporte brasileiro que se notabilizaram pelos feitos nas Olimpíadas de Barcelona, como Bernard, Renan, Montanaro, Jaqueline, entre outros, faziam parte de um seleto grupo de atletas que, nesta ocasião, participaram do evento nas proximidades do Hotel Casa Grande, à beira da praia da Enseada. Foi ali o pontapé inicial para que, através das imagens geradas e distribuídas pela televisão Bandeirantes, que com a locução primorosa e envolvente do então promissor Luciano do Valle, encantou e emocionou a audiência conquistada logo na sua primeira edição. Vários eventos ocorreram, e foi com a entrada de patrocinadores como a Souza Cruz, que na época contava com o competente profissional de marketing Marcelo Souza Peixoto Diniz e do Grupo Globo de Televisão, que através do célebre jornalista Amando Nogueira, o esporte vôlei de praia, já bastante popular na costa leste dos Estados Unidos, alcançou níveis de popularidade outrora inimagináveis, com picos de audiência na televisão aberta, com arenas cheias e interesse internacional de empresas e veículos de comunicação em diversos países. Uma longa caminhada e um trabalho sério de um time extremamente dedicado fizeram com que o sonho da criação do Campeonato Mundial Oficial da modalidade fosse abraçado pela Federação Internacional de Voleibol, que imediatamente se integrou ao projeto, dando, assim, o aval estratégico que fez nascer, a partir daí, nas areias de Ipanema, no Rio de Janeiro, o World Beach Volleyball Championships. Vários eventos se sucederam e cada vez mais o interesse pelo esporte atraía fãs, mídia e visibilidade mundo afora. Foi em 1993 que, para a celebração de mais uma edição do Campeonato de Vôlei de Praia, desta vez deslocado para as praias de Copacabana, que por serem mais amplas poderiam abrigar
toda a estrutura necessária que foi montada para abrigar não só os dirigentes do voleibol brasileiro e mundiais, mas também toda a cúpula do Comitê Olímpico Internacional. Seu então presidente, Juan Antônio Samaranch, que recepcionados pelo então presidente da FIFA, João Avelange, Carlos Arthur Nussmann, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, e o mexicano Rubén Acosta, então líder do voleibol mundial, puderam se reunir em um evento histórico e sob as vistas do presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Billy Payne. Resultou com a aprovação do Board do Comitê Olímpico Internacional para a inclusão do vôlei de praia como um esporte de competição nos Jogos Olímpicos, já a partir da Olimpíada Americana, a realizar-se em 1996, após presenciarem o estrondoso sucesso alcançado na belíssima arena instalada em frente ao Copacabana Palace, hotel icônico da cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, e com cada vez mais adeptos, o vôlei de praia foi consolidando-se não só como a grande mola propulsora de vitórias olímpicas para o esporte brasileiro, nada menos do que 13 medalhas olímpicas conquistadas até o momento, entre o vôlei de praia e o de quadra, como também, a cada ano e a cada Olimpíada, tornou-se objeto de desejo dos milhares de espectadores que acompanham as modalidades olímpicas há 4 anos nos 5 continentes do planeta. Atrás disso veio também, através de muito trabalho, criatividade e devoção, a criação e implementação sob o guarda-chuva da Federação Internacional de Vôlei do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, consagrado em todo o mundo, tendo a mim como commissioner da modalidade. A extraordinária estrutura de marketing e realização da Coque Tavares, aliadas à grande força promocional do Grupo Globo de Comunicação, bem como os incansáveis esforços da Confederação Brasileira de Voleibol e da cidade do Rio de Janeiro, fizeram com que fosse possível escrever este único e inestimável capital do esporte brasileiro, que não encontra parâmetros de conquista semelhante na história contemporânea. Já a partir do reconhecimento obtidos com a inclusão do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos, Coque Tavares e Rede Globo se reuniram para formatar o esporte mais popular do mundo. A oportunidade de criação organizada e com regras específicas daquele que viria a ser o sonho genuinamente brasileiro de criar a mais nova modalidade esportiva, o beach soccer. Aproveitando a grande euforia que tomou conta dos entusiastas do esporte de areia, realizou-se uma partida de exibição do que começaria a ser o beach soccer na Flórida, nos Estados Unidos, onde participaram alguns jogadores conhecidos, e dentre eles o brasileiro Júnior, sob o escopo de regras idealizado pelo argentino-italiano, o senhor Giancarlo Signorini, pouco antes do evento realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Giancarlo, após algum tempo e através das associações ao norte-americano Steve Graham, esteve ativamente presente em várias atividades do beach soccer em seu estágio inicial. Foi a partir de toda a experiência adquirida ao longo dos anos com a implantação e organização de vôlei de praia em nível mundial, com muitos dos atores envolvidos na criação inicial, criaram-se as regras, o conceito e o desenvolvimento da modalidade hoje reconhecida em boa parte do mundo, e com o reconhecimento da FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Nascia, então, em 1994, o primeiro evento denominado Mundialito, nas praias de Copacabana, com grande cobertura televisiva efetuada pela Rede Globo de televisão e com a participação de inúmeros astros do futebol de campo, como Júnior, Cláudio Adão, Edinho, aos quais depois se somaram Zico, Paulo Sérgio, Romário, Cantona, Butragueño, Altobelli, Gentili, Massaro e mais adiante outros, e aí já oriundos da prática nas areias, como Bruno Xavier, Júnior Negão e muitos outros que hoje frequentam as várias ligas e campeonatos
desenvolvidos ao redor do mundo, quer por promotores, associações ou federações afiliadas à FIFA, sempre sob o olhar atento, técnico organizacional das competições, da difusão na televisão internacional e do marketing da sociedade sediada em Barcelona, a Beach Soccer Worldwide, liderada executivamente desde os primeiros dias pelo espanhol Juan Cusco. Com o reconhecimento do esporte beach soccer pela FIFA, a Beach Soccer Worldwide conseguiu envolver as 6 confederações e mais de 136 federações nacionais de futebol e se tornou a entidade catalisadora desta especialidade esportiva no mundo. Sua gestão executiva promoveu competições nacionais e continentais, masculinas e hoje também femininas, de base e profissionais, bem como a promoção de cursos de arbitragem e treinador ministrados por profissionais da FIFA em todo o mundo. Força desenvolvedora do desporto em nível mundial, a Beach Soccer Worldwide trata, em nível global, do desenvolvimento do esporte a nível profissional de lazer e sempre voltados para os aspectos de sustentabilidade do planeta, bem como da promoção social do esporte visando o crescimento humano, hoje com relação próxima e entendimento de alguns anos com a United Nations Alliance of Civilizations, para a promoção e preservação da diversidade cultural como forma de paz. Tem também sob sua administração o controle do The Beach Soccer Foundation, que, entre outras coisas, atua em programas para a defesa do câncer de pele, a proteção do meio ambiente nas praias e a inclusão social de grupos sob risco de exclusão social por meio do esporte beach soccer. Foi em 2004, já sob a liderança do presidente da FIFA, Josef Blatter, e com o impulso do secretário-geral, Jérôme Valcke, que, em acordo firmado com a FIFA, o esporte do futebol de areia alcançou não apenas o reconhecimento internacional das suas regras, do seu modelo, como também consolidou a sua importância dentro do contexto e da visão daqueles que comandam o esporte. A FIFA, então, não apenas ao fazer o reconhecimento, consagrou todo o trabalho desenvolvido durante 10 anos pelas entidades envolvidos, mas também abraçou e criou sua própria Copa do Mundo, FIFA Beach Soccer World Cup. Concluída esta etapa, as 3 primeiras edições desse evento, sob o guarda-chuva da FIFA, ocorreram no Rio de Janeiro. E a força incomparável do marketing exercido pela FIFA e todos os seus produtos fizeram com que o beach soccer pudesse penetrar em mercados que antes não atingia. Várias outras edições têm sido coroadas de extraordinário sucesso de público e mídia, em lugares como Dubai, Ravenna, Marsella, Espinho, em Portugal, Tahiti, Bahamas, Assunção, Moscou e com edições futuras previstas para os Emirados Árabes Unidos em 2023 e em Seychelles em 2025. Ao longo de tantos anos de atividades realizadas nas areias brasileiras e que alcançaram voos internacionais ao redor do mundo, na esteira de tudo isso, outras modalidades acabaram por nascer, como o futevôlei, esporte bastante praticado e já se organizando ao longo da costa brasileira e ensaiando passos no exterior. Como legado adicional e com um potencial enorme de desenvolvimento, aos poucos chega ao mercado mundial a realização do World Beach Games, idealizado pelas equipes da Coque Tavares, da Rede Globo e da Beach Soccer Worldwide, durante a realização da Copa do Mundo de Beach Soccer em Ravenna, na Itália, que aparece firmando-se cada vez mais sob os auspícios da Association of National Olympic Committees, que opera sob o Comitê Olímpico Internacional. Estes jogos, que tiveram a primeira edição no Catar em 2019, têm programação prevista de realização em 2023 para Bali, na Indonésia.
prometem cada vez mais uma oportunidade para que o embrião de toda esta fantástica trajetória nascida nas areias brasileiras acabem por fazer com que os principais dirigentes do esporte em nível global, mais uma vez, consigam levar adiante e, com os recursos advindos de uma organização global e potencial econômico centenário, fazer o que um dia foi discutido entre alguns idealistas, na maioria brasileiros. Ainda falando sobre os esportes de areia e adicionando-se aos eventos comentados anteriormente, depois da comprovação do sucesso experimentado pelas modalidades de beach vôlei e de beach soccer, foi na Itália que apareceu a modalidade beach tênis, idealizado por italianos que logo tiveram um sucesso nacional e vão a passos largos conquistando vários importantes mercados de países adeptos aos esportes praticados na areia e que hoje são uma verdadeira febre entre os brasileiros, tendo sido o beach tênis o esporte de maior crescimento entre nós nos últimos anos. Após um período onde o Campeonato Mundial de Beach Tênis se realizou na Rússia, o Brasil, sob chancela da Federação Internacional de Tênis e da associada Confederação Brasileira de Tênis, e com os esforços de marketing e promoção dos experientes episódios ocorridos para a promoção do que foi feito anteriormente, o Brasil passou a sediar em 2021 a Copa do Mundo de Beach Tênis. Mais uma vez, o Grupo Globo de Comunicação, em conjunto com a End Sports, através de uma cobertura jamais experimentada pelo esporte até que ele chegasse ao Brasil, puderam, através dessa fantástica divulgação, elevar o interesse pelo beach tênis como jamais se havia visto em uma modalidade no nosso país. Uma vez mais, a praia de Copacabana, que já inclusive havia sediado os Jogos de Vôlei de Praia na Olimpíada de 2016 no Rio, serviu de palco para sua realização. Expectativas pairaram sobre a possibilidade de que tanto o beach soccer quanto o beach tênis possam encontrar o acolhimento na imponente sede do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne, para que, em algum momento no futuro próximo, possam ser avaliadas as possibilidades de inclusão das duas modalidades já para os Jogos Olímpicos de 2028 na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. As estruturas estarão prontas, o público certamente ávido para assistir e os meios de comunicação, com certeza, enxergam uma rara oportunidade de alcançar os níveis de audiência tão necessários para a continuidade do sucesso dos esportes de areia. Ao longo dessas incríveis performances, protagonizadas pelos campeões e campeãs que abrilhantaram e encantaram todo mundo, pudemos observar também os aplausos de ícones como Pelé, Maradona, Ronaldo Fenômeno, Kurt Kierley, Pat Powers, Guga, Maria Esther Bueno e muitos outros do mundo artístico, que outrora protagonistas marcaram sua presença na plateia, se rendendo aos encantos dos esportes de areia. Como não poderia deixar de ser, deixo um especial agradecimento ao Grupo Globo de Comunicação, a FIFA, Federação Internacional de Beach Vôlei, CBF, Comebol, CBV, Ministério da Cultura do Esporte, toda a imprensa nacional e internacional que sempre apoiaram a criação e a manutenção deste lindo sonho brasileiro. O ponto mais alto dessa jornada fica para o brasileiro Ari Graça, maior entusiasta do voleibol indoor e de praia, assíduo frequentador das peladas em Copacabana, que fez um inestimável trabalho à frente da CBV, como também da Organização Mundial da Federação Internacional de Beach Vôlei, que, ao contrário de alguns, trabalha com firmeza e determinação para elevar cada vez mais o vôlei de praia e indoor aos mais altos escalões do profissionalismo e reconhecimento internacional. Sem dúvida, a força motriz que impulsionou o vôlei brasileiro através das ligas profissionais, o grande centro de treinamento e preparação em Saquarema, que hoje catapulta os jovens brasileiros a brilhar nos circuitos mundiais e através da Federação Internacional de Beach Vôlei,
coloca o esporte em patamares jamais vislumbrados por seus predecessores. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam nesta incrível jornada, com especial menção aos promotores destes eventos desportivos em todo o mundo, que sem dúvida não teria sido possível alcançar e nem chegar tão longe não fosse o esforço, a criatividade e a contribuição de cada um de vocês ao longo de tantos anos e com tantos obstáculos enfrentados. Vivam as areias do Brasil que colocaram o país como porte importante da história mundial através dos esportes que nasceram dela. Viva o Brasil!